Graça e paz, queridos. Bom dia. Aqui quem está falando é o professor Mateus. E hoje nós vamos expor os capítulos 13, 14 e 15 do livro de 2 Reis. Espero que você tenha feito uma boa leitura, que você tenha conseguido captar todos os detalhes dessas histórias, que são muitas desses 3 capítulos, porque aqui nós vamos fazer aqui um apanhado geral para tentar trazer de alguma forma mais clareza para você. Mas antes de nós continuarmos com a nossa exposição, eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua palavra que é viva, eficaz, Senhor, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela pode penetrar aonde nada mais pode, Senhor. Ela é a única apta para discernir aonde uma coisa começa e outra termina em nosso ser. Que o Senhor possa nos discernir através de sua palavra e nos levar para mais perto de Ti, Senhor. Esse é o nosso pedido essa manhã. Que a Tua graça esteja sobre nós, que a consciência dela invada a nossa existência, Senhor, ao ponto de nós vivermos felizes, sem culpa, sabendo que fomos perdoados por Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, como eu disse, no 13, 14 e 15 nós vamos ver muitas histórias. Então eu vou tentar passar por elas, pegando os pontos principais aqui, para a gente poder concluir a nossa exposição de hoje. No capítulo 13, nós já começamos falando do rei Jeoacás. Ele começa a reinar no 3º ano de Joás, filho de Acasias, do reino de Judá. Lembra que eles vão usando o reino sul como referência, né? Esse Jeoacás, ele era filho de Jeú. Lembra que Jeú, ele é aquele rei que Eliseu mandou a palavra de Deus para ele que ele seria rei e que ele governaria até a 4ª geração. Então, aqui a gente está vendo já o cumprimento do seu filho subindo ao poder após ele, né? Ele vai reinar 17 anos, vai dizer que ele agiu mal perante o Senhor, porque ele não se desviou lá dos passos de Jeroboão, que foi aquele primeiro rei do Reino Norte, que foi um péssimo rei, filho de Nabate. Mas o que eu quero chamar? No verso 4 vai dizer assim, olha: um dia Joacás orou ao Eterno e ele respondeu. O Eterno viu que Israel sofria sob a opressão do rei da Síria. E o Eterno designou um libertador em Israel e o livrou da opressão da Síria. E os filhos de Israel puderam viver novamente em paz em suas casas. O que eu destaco aqui? A graça do Senhor já manifesta na antiga aliança, porque agindo com benevolência diante de um governo mau, de um governo ruim, e trazendo livramento. Vai dizer que Joacás morreu, foi sepultado com seu tempo ter passado em Samaria, e seu filho Jeoás foi seu sucessor. Ele começa a falar agora do filho Jeoás, verso 10. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel. E de novo, reinou 17 anos, ele agiu mal diante do Eterno, pois não se desviou de nada dos pecados de Jeroboão. Lembra que Jeroboão continua sendo a referência de mau rei, né? Vai dizer que ele morreu, descansou, tal, mas aí ele vai no verso 14, ele abre um parênteses para contar uma história que aconteceu na vida de Jeoás com o profeta Eliseu. Verso 14 vai dizer que Eliseu sofreu de uma doença incurável, a doença que o levaria à morte. E Jeoás foi visitá-lo, e o encontro dos dois foi um encontro bonito. Jeoás chorou, olhou para Eliseu e repetiu, inclusive, as palavras que Eliseu fala para Elias no dia que Elias vai embora. Ele fala: meu pai, eu estou lendo na versão A Mensagem, né? Então é um pouquinho diferente, mas você é a força, os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu mandou buscar um arco, muito interessante essa história, mandou buscar um arco e mandou ele atirar uma flecha. E ele foi, atirou a flecha e Eliseu proclamou: essa é a flecha da vitória do Eterno, a flecha da libertação da Síria. Você lutará contra a Síria até não restar nada daquele reino. Naquele momento, pôde-se perceber que o lançar uma flecha não era um ato de Deus, era uma forma de Deus se comunicar de maneira lúdica com aquele rei. Só que ele parece não ter percebido isso. Por quê? Porque Eliseu falou assim: pega as outras flechas agora e joga a flecha no chão. E ele jogou a flecha 3 vezes. Aí o profeta vai dizer: o homem de Deus ficou zangado com ele, e vai dizer assim, porque não bateu 5 ou 6 vezes. Se tivesse feito isso, você eliminaria a Síria de vez, mas desse jeito você derrotará apenas 3 vezes. Então, de alguma maneira, o lançar a flecha significava vitória, era algo profético que o rei, de alguma maneira, não compreendeu e por isso jogou só 3 vezes.
E aqui vai falar sobre a morte de Eliseu. Eliseu foi sepultado, verso 20, e em diante, foi sepultado. E passado um tempo, olha que interessante, as hordas moabitas invadiram o país, como costumavam fazer todos os anos. Certo dia, alguns homens estavam sepultando um morto e viram desses bandos. Eles jogaram o morto no túmulo de Eliseu e saíram correndo. Quando tocou os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou, levantando e saiu andando. Olha o quão esse homem, o vulto desse homem como profeta era algo assim, realmente fenomenal, né? Porque até depois de morto, Deus ainda estava operando milagre através de sua vida. E aí vamos continuar um pouquinho. Vai dizer que Hazael, rei da Síria, morreu e o filho dele, Ben-Hadad, foi sucessor. Talvez você não tenha percebido esse pequeno detalhe, mas é uma coisa muito interessante da gente falar aqui. Porque se você percebeu, Hazael sucedeu Ben-Hadad. Agora está dizendo que tem um outro Ben-Hadad aqui que é filho dele. E eu fui dar uma lida aqui para trazer um pouco de clareza. Hadad era uma divindade síria. Então, muitos reis tinham esse nome, assim como vários reis do Império Romano tiveram o nome de César. Muitos reis da Síria tiveram o nome de Ben-Hadad, porque era uma forma de honrar essa divindade e muitos reis eram chamados assim. Né? Vamos continuar um pouco a história, e aí nós já vamos entrar aqui no reinado de Amazias, no capítulo 14. No segundo ano do rei Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá. Lembra que Joás é aquele rei que a gente falou ontem, que começou bem e terminou mal. Né? Ele reinou 25 anos de idade, começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã era de Jerusalém. Ele fez o que agradava ao Senhor e agia corretamente, mas não alcançou o exemplo de Davi. Ou seja, foi bom, mas não foi bom como Davi. Ele não derrubou os altares, as divindades que faziam ligadas a orgias, e eles continuavam, e o povo continuava oferecendo sacrifícios ali. Ele vai dizer, aqui o texto vai fazer questão de dizer que quando ele assumiu, ele matou os assassinos do pai dele. E o texto vai dizer, mas ele não matou os filhos dos assassinos, porque ele cumpriu o mandamento, foi obediente ao mandamento do Eterno, que disse que os filhos não morreriam pelos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Verso 7 vai dizer que Amazias derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal, e conquistou Selá, e mudou o seu nome para Joctel, que permanece até hoje. E aí no verso 8 a gente vê aqui uma tolice sem tamanho. Vai dizer assim, certo dia Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo, e falou, se tiver coragem, venha se encontrar comigo, vamos medir força. Quando eu li isso aqui, parece um adolescente, né? Ele acabou de vencer uma batalha, e Jeoás, rei de Israel, vai falar com ele exatamente como se fala com o adolescente. Cara, você acabou de ganhar dos edomitas, e tá achando que você é mais forte que todo mundo, vai contar ali para ele uma parábola, falando para ele desistir, mas não, ele não desistiu, mas ele quis lutar contra Joás. E ele é derrotado por Joás e Judá. Olha que coisa horrível, uma guerra. Eles não vão considerar uma guerra civil porque já eram dois reinos, né? Mas para Deus era o mesmo povo, eram irmãos, eles guerreiam contra si. Israel derrota Amazias, e para mim é uma das histórias mais tristes, porque Amazias vai lá em Jerusalém, destrói os muros de Efraim até a porta da esquina, cerca de 180 metros ele destruiu, saqueou o ouro e a prata de todos os utensílios do palácio e do templo do Eterno, e levou vários reféns para Samaria. Muito triste ver essa guerra entre o reino norte e o reino sul. Vai dizer no verso 21 que Azarias tinha 16 anos de idade, quando seu pai morre, quando Amazias morre, Azarias assume o poder com 16 anos. Esse Azarias aqui é Uzias, descrito em crônicas, e eu não vou entrar na história dele porque não faz parte desse livro aqui, para nós também não perdermos o que esse livro está trazendo. Mas esse aqui é outro rei que começou muito bem e terminou muito mal. No verso 23 vai falar sobre o reinado de Jeroboão II. Lembra que todo o tempo nós estamos falando de Jeroboão. Jeroboão é o primeiro rei do Reino Norte. Agora nós temos um outro Jeroboão, que ele começa a reinar no 5º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Jeroboão, filho de Jeoás, começou a reinar sobre Israel e Samaria, reinou 41 anos, olha, reinou bastante tempo. Aos olhos do Eterno ele agiu mal, pois nunca se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel praticar, mas ele conseguiu restaurar as fronteiras de Israel desde Lebo-Amate até o Mar Morto, ao norte, conforme o eterno Deus de Israel tinha predito por intermédio do seu servo Jonas. Aqui é interessante que a gente já vê o profeta Jonas aparecer aqui, pois nós vamos também ter acesso ao livro de Jonas.
vai contar toda a história dele, vai dizer sobre a morte dele, vai dizer que o filho dele, Zacarias, o sucedeu. Agora ele vai falar desse Azarias aqui, que é Uzias, mas vai falar de forma mais resumida. No verso 15 vai dizer, no 20º ano do reinado de Jeroboão, de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e ele vai dizer, ele reinou 52 anos, foi um reinado muito longo. Aqui vai dizer que o Eterno o feriu com uma severa doença de pele, ou seja, tornou ele leproso, ele realmente pecou contra o Senhor, entrou no templo do Senhor, quis oferecer sacrifício, não é aqui que está dizendo isso, é nos outros livros, e o Senhor o feriu com uma lepra, e ele passou o tempo todo afastado. Foi aqui que Judá teve dois reis, porque Jotão, filho dele, já estava agindo como rei, e Azarias estava, ou seja, Uzias estava ali separado por ter lepra. Então, não vou aqui entrar na história dele mais profundamente, justamente por conter essa história em outros livros. Agora, no verso 8 ao 9, vai falar sobre Zacarias em Israel. E aqui é interessante, também tem que frisar o que aconteceu aqui, porque vai dizer o seguinte: no 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel em Samaria. E reinou apenas 6 meses. Ele agiu mal perante o Eterno, não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou nos passos de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, o assassinou em público e depois tomou o poder. Aí vai dizer que nos livros de crônicas tem mais sobre Zacarias, mas olha, deixa eu frisar o finalzinho aqui. Ó. Com isso, cumpriu-se a palavra do Eterno dada a Jeú. Durante 4 gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. Zacarias foi a 4ª geração. E aqui acaba a dinastia de Jeú. Verso 13 vai falar sobre o reinado de Salum. No verso 16 vai falar sobre o reinado de Manaém, o tempo que ele reinou. A partir do verso 23 vai falar sobre o reinado de Pecá, isso dos reis que agiram mal perante o Senhor e reinaram pouco tempo, que não tiveram destaque em suas próprias vidas. No verso 27 ao 28 vai falar do rei Peca, também sobre todos os acontecimentos da vida dele, sem muitos grandes acontecimentos. E no verso 32 vai falar sobre Jotão, que é o filho de Uzias, né? Vai dizer no verso 32, vai dizer: no 2º ano de Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. E aqui vai dizer, ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Uzias. Olha como Uzias, ainda, mesmo tendo terminado mal, ele ainda é lembrado como um bom rei. E o filho dele também começa a reinar e ter um reinado segundo a vontade do Senhor. Aqui nós terminamos a nossa exposição desses textos, e hoje eu passei bem rápido, porque hoje foi porções pequenas dos reis, mais com informações temporais, dizendo quando foi que eles vieram, quanto tempo eles reinaram, de quem eles eram filhos. Mas hoje fica o destaque de novo aqui, alguns destaques dessa porção de hoje. Eu queria falar um pouco mais de Uzias, mas como eu já disse, como os detalhes deles estão em outro livro, eu vou deixar isso para o outro livro. Então eu quero pegar o principal destaque aqui, que é a morte de Eliseu. Eliseu sai de cena nessa porção. Eliseu sai de cena e agindo até o último, até depois de morto, Deus ainda fazendo algo através da vida dele. Um profeta extremamente intenso. Na sua morte, no leito de morte, com a doença que iria matá-lo, ele ainda estava profetizando, ele ainda estava cumprindo aqui o seu chamado até o último segundo, mostrando e confirmando o perfil que ele tinha ainda quando Elias era vivo, de não parar, de não baixar a guarda. E isso me inspira. O apóstolo Paulo vai dizer que ele vai se desgastar e se deixar ser desgastado. Eu costumo dizer na igreja na qual eu pastoreio que eu quero morrer sem levar nada. Eu quero ter gasto tudo que o Senhor me deu, toda a minha energia, toda a minha força para fazer a vontade de Deus enquanto eu viver. E homens como Eliseu me inspiram, porque eles não estão acomodados. Eles, até o último segundo de vida, eles estão prontos para serem intensos, para agirem e gastarem completamente aquilo que eles receberam do Senhor. Eu quero te aconselhar a viver assim. Ninguém ganha nada com a sua irrelevância. Ninguém ganha nada com a sua insignificância. Deus colocou talentos em você, Deus te deu condições, Deus te deu recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos em termos de dons.
não permita que isso fique enterrado ou subutilizado. Lembre-se disso, ninguém ganha nada com a sua inutilidade. Deus te fez para ser útil, Deus te fez para servir um propósito de construir uma casa espiritual para Ele. Então que você termine os seus dias assim como Eliseu, tendo gasto tudo o que o Senhor te deu para cumprir a vontade dEle. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.